Bom, na maratona aqui, né, que a Adriana está desde as 9 da manhã e a gente só começou às 4, e a gente já imagina como é que está a Adriana e sua equipe, né? Então, agora, a nossa tarefa é falar sobre a inserção ecológica, eu e Érica, né, que me deu a honra de compartilhar esses momentos. A gente já tem feito outras experiências e tem sido sempre muito bom, né, Érica? Para mim, para ti. E estamos trazendo um pouco a voz aqui do nosso grupo de pesquisa. Então, no nosso grupo de pesquisa, diante da diversidade das questões, das angústias, das inquietações, isso tem nos levado a caminhos metodológicos diversos. A Érica hoje, então, vai contar como a inserção ecológica foi usada no seu trabalho. Entretanto, apesar dessa diversidade, eu queria contar para vocês que a inserção ecológica no nosso grupo é uma tônica de muitos outros trabalhos. Isso em função de nós trabalharmos com uma abordagem teórica, com uma teoria que muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo já conhecem, outros talvez nem tanto, que é a abordagem bioecológica do desenvolvimento humano, cujo mentor é Uri Bronfenbrenner. Nós sabemos que esse nome é super difícil e logo no início a gente brincava que primeiro a gente tem que fazer um curso para aprender o nome do autor, né? Esse nome russo e meio complicado, e enquanto que a abordagem bioecológica de desenvolvimento humano é bastante importante, veio como uma quarta força na psicologia, mas não é super difícil de entender. Por quê? Porque é uma teoria, uma abordagem que faz todo sentido na compreensão de fenômenos relativos ao desenvolvimento humano. Então, para isso, para que vocês possam compreender a inserção ecológica, é fundamental compreender os pressupostos, os conceitos principais da abordagem bioecológica, dentre os quais um deles refere-se aos contextos de desenvolvimento humano, ao conceito de processos proximais, o conceito de transição ecológica. Então, essa parte teórica eu vou estar conversando com vocês para que vocês possam entender, compreender, logo após, a experiência da Érica na aplicação da metodologia da inserção ecológica. Que essa linguagem da bioecologia é importante para a compreensão da inserção ecológica. Talvez pareça muito complicado para quem nunca escutou, mas vocês vão ver que faz todo o sentido no mundo cotidiano. Então, é uma abordagem conceitual que propicia uma compreensão do cotidiano, das relações e do desenvolvimento humano. Então, o nosso mentor, o Uri Bronfenbrenner, que só foi conhecido no Brasil em 1996, a partir do lançamento do seu livro, originalmente editado e publicado em 1979, tem concepções interacionistas de desenvolvimento humano, ou seja, o entendimento do autor é que o ser humano, a pessoa, o indivíduo se desenvolve nas interações e sob a influência de um meio ambiente ecológico que não se refere apenas a um ambiente imediato onde ele vive em determinados momentos da sua vida, mas
um meio ambiente ecológico que é concebido como, nas suas palavras, uma organização de encaixe de estruturas concêntricas, cada uma contida na seguinte, como um conjunto de bonecas russas. Vocês já devem ter visto essas bonequinhas russas, as matrioscas, e o Urie Bronfenbrenner, com as suas origens russa, né, apesar de ter morado sempre nos Estados Unidos, ele traz, então, essa metáfora do desenvolvimento humano, da pessoa, envolvido por uma série de sistemas, de estruturas que interagem, que se complementam e que envolvem a pessoa em desenvolvimento. Sendo que o desenvolvimento se dá sempre em contexto. Então, não há como, isso principalmente na primeira fase da teoria do Bronfenbrenner, na primeira fase ele deu muita força, muita ênfase aos diferentes contextos de desenvolvimento humano, mostrando, ao contrário das teorias que eram vigentes na época, que nós não nos desenvolvemos apenas em um contexto, né? Um único contexto, mas que existem vários outros, nomeadamente os que eu vou então apresentar. O primeiro contexto, o mais proximal, aquele onde nós desenvolvemos relações face a face, é denominado por Bronfenbrenner como microsistema. Então, é definido como padrão de atividades, papéis, relações interpessoais que são experienciadas num ambiente proximal. Esse ambiente ele tem características físicas, simbólicas, sociais e culturais únicas, específicas. O exemplo mais clássico do microsistema é a família. O outro exemplo é a escola. Então, são ambientes onde, proximalmente, nós temos um papel, numa você é filho, noutra você é aluno, você desenvolve relações com diferentes pessoas, em cada ambiente com atores distintos. Então, esse é o microsistema. O outro sistema de desenvolvimento, pensando então nas bonequinhas russas, né? Que vão envolvendo a pessoa em desenvolvimento. Refere-se, mesossistema, um conjunto de microsistemas que se relacionam, que se interrelacionam e formam um tecido social. Como nós citamos como exemplo, microsistemas família e o microsistema escola. Esses sistemas, eles interagem diferentemente, né? Podem construir relações sintônicas ou nem tanto, isso depende, né? O fato é que, conceitualmente, o mesossistema se refere a essa conjunção, essa interlocução de sistemas de desenvolvimento. O outro sistema, já mais distante, é denominado exossistema. Então, esses seriam sistemas dos quais a pessoa em desenvolvimento, então a bonequinha vai ficando a bonequinha maior, do qual a pessoa não participa ativamente, mas sofre influência, porque nesses sistemas ocorrem coisas, ocorrem eventos, processos que influenciam. O clássico exemplo que o próprio Bronfenbrenner oferece nos seus escritos é do ambiente de trabalho dos pais, quando a gente olha para uma criança, que ela não participa desse ambiente, mas é influenciada. No nosso caso, digamos que nós estamos tratando de um universitário que está dentro do ambiente do ensino superior, ele vai ser influenciado por alguns ambientes que existem dentro daquele universo social da universidade,
dos quais ele não participa, mas ele sofre influência. Então, pode ser denominado o exossistema. E, finalmente, o último, que seria a bonequinha maior, é o macrosistema, que envolve todos os outros sistemas de desenvolvimento e se refere, então, às ideologias, aos sistemas de crenças, aos hábitos, aos valores, aos princípios, às políticas de determinadas culturas, de determinadas sociedades. Isso é muito expressivo até do ponto de vista físico. Quando a gente sai de um país e vai para outro, a gente percebe como a arquitetura se reconfigura, como as formas de relacionar-se, como os valores, as crenças, ideologias, as políticas. Então, esse é o grande sistema maior, denominado macrosistema. Então, esse é o nosso inspirador, o Bronfenbrenner, que estava vivo até 2005, e durante esse seu tempo de vida, até os 80 e poucos anos, ele fez tem várias publicações a quem se interessar, e ele revisitava a sua teoria e ia mudando as suas reflexões, ia complementando. E nós, no nosso grupo de pesquisa, até no dia de ontem, tivemos conversando com o nosso interlocutor, que trabalha com muita profundidade sobre a teoria, e falamos sobre os processos proximais, que é um construto importante na teoria do Bronfenbrenner. Eu peço desculpas por estar teorizando tanto, né, para quem veio para uma jornada de métodos qualitativos, mas para entender inserção ecológica é preciso entender esses pressupostos. Eu não vou falar muito mais tempo aqui, não. Então, mas é importante, se alguém se interessar, ter essa compreensão que a inserção ecológica ela só se faz possível se você tiver esse arcabouço teórico em mente. Senão, a sua inserção vai ter uma outra característica, que não inserção ecológica. Poderá ser uma inserção antropológica, sociológica. Então, continuando, o conceito de processos proximais na teoria do Bronfenbrenner é extremamente importante e se refere às interações que são estabelecidas, essas interações recíprocas, então tem outros participantes, e essa reciprocidade, essa participação pode ser de objetos e símbolos. Essas interações, elas ocorrem progressivamente, de maneira complexa, elas evoluem, não são episódicas, o fator tempo é importante. Então, ocorrem esses processos proximais entre o organismo humano com pessoas, objetos e símbolos no ambiente imediato. Ou seja, como nós falamos, o ambiente imediato, onde se estabelecem relações face a face, na linguagem bioecológica, é o microsistema. Então, essas são as características desses processos proximais. Um outro elemento super importante, conceitual, para quem vai fazer inserção ecológica, é o conceito de transição ecológica. Então, em cada momento do nosso desenvolvimento, onde nós realizamos uma mudança de um ambiente para outro, de um microsistema para outro, a criança, quando sai do ambiente familiar e vai para a escola, a criança, quando muito pequena, já ocorre, hoje em dia, dadas características, digamos que nós estivéssemos em momentos de não pandemia, a criança sai do seu ambiente familiar e vai para a creche, muitas vezes com 4, 5 meses, então já se faz uma transição ecológica, onde de filha a criança já passa a ser uma integrante daquela creche. Então a transição ecológica
conceitualmente, ocorre sempre que a posição da pessoa é alterada no ambiente ecológico. E as transições ecológicas, elas podem ser potencializadoras, promotoras de competências, de habilidades, de resiliência, e podem ser também algumas transições consideradas de risco. Eu, como trabalho com populações em situação de vulnerabilidade, muitas vezes estudei a transição ecológica da criança, que é considerada não normativa, ou seja, não esperada, da sua casa, da sua família de origem, para uma instituição de acolhimento, né? Então, colocam muitas vezes, podem ser protetoras, mas podem colocar a criança numa situação de risco. Isso é muito controverso, vai depender, e depende de fazer uma investigação a partir de uma inserção ecológica. Então, a Érica, a partir do momento que ela contar a sua experiência, vocês vão compreender o passo a passo, como fazer uma inserção ecológica, quais são as afinidades da inserção ecológica com outras abordagens que são realizadas em outros campos do conhecimento, como na antropologia, na sociologia, e que nos remetem à etnografia, e a grande diferença que nós pontuamos é que o pesquisador, ao inserir-se no ambiente a ser pesquisado, ele tem em mente as questões fundamentais relativas à pessoa em desenvolvimento, os processos, o contexto, qual é o contexto que está sendo observado naquele momento, ou que vai, ou com o qual você vai interagir, né, enquanto pesquisador, e o tempo. O Bronfenbrenner, ele questionou, né, nos seus primeiros estudos, desde os seus primeiros estudos, os estudos que eram desenvolvidos em laboratório, estudos que tiravam a pessoa do seu ambiente natural e traziam para um ambiente que era estranho, onde ela se encontrava com alguém que também era estranho a ela, e onde se usava uma técnica, um teste, ou podia até ser uma entrevista. Então, ele traz a potência das metodologias, embora ele não tenha feito ou sugerido qualquer proposta metodológica. A inserção ecológica é uma criação de pesquisadores brasileiros e que tem sido usada na área da psicologia, muito na área da educação. Eu mesma, como professora de programas de pós-graduação em educação, usamos muito a inserção ecológica já há muitos anos. E são pressupostos básicos: inserir-se, mergulhar no contexto a ser pesquisado, frequentar sistematicamente esse contexto. A Érica vai esmiuçar um pouco essas ideias, para que você como pesquisador, você e a sua equipe, se você tiver uma equipe de pesquisador treinada e que seja conhecedora da abordagem, muito melhor. Não foi o caso da Érica. A Érica fez a sua inserção de maneira solitária, mas teve depois uma equipe de diálogo e de discussão como backup. Importante usar diário de campo. Então, essa é a interface das nossas reflexões da inserção ecológica com os nossos colegas que apresentaram no dia de hoje, a convite da professora Adriana, como a Ione, a colega Luciane. A Ione falou de entrevista, falou de observações, a Luciane falou de história de vida. Então, são estratégias complementares e, em especial, a observação
e o uso do diário de campo são elementos fundamentais e que devem estar associados àquele pesquisador que decide usar a inserção ecológica na sua pesquisa. Lembrando que isso vai depender do seu objetivo de pesquisa. Então, uma organização de visitas sistemáticas é super importante. Reuniões com integrantes do ambiente que você está pesquisando, se houver profissionais, se houver familiares, se houver o caso de consultas, de documentos, tudo depende da sua intenção, da sua questão de pesquisa. Muito importante é que haja essa interação entre pesquisadores e participantes, levando em conta sempre que o pesquisador ele permanece na sua condição de pesquisador, ele não é um integrante daquele ambiente. Então, isso a Érica também vai falar. O planejamento da quantidade de encontros, que a Érica também vai tratar e vai mostrar para vocês como é que isso ficou no seu trabalho, vai depender também do ambiente a ser pesquisado. Entretanto, é muito importante que seja sistematizado, que haja um planejamento das suas visitas, um planejamento inicial, que é flexível, pode ser mudado, ou seja, pode ser estendido ou pode ser encurtado. Os encontros informais, para quem está fazendo a inserção ecológica, essa informalidade, ela é muito importante para que ocorra uma espontaneidade nas relações, para que as pessoas passem a perceber o pesquisador, mesmo mantendo a sua postura de pesquisador, como alguém que está participando das atividades, que está respeitando o papel de cada um, que está buscando compreensão e que está disposto ao diálogo e à interlocução. E esses diálogos, eles são super importantes, devem ser registrados a todo momento, bem como os insights, né? A gente chama de memorandos, que você deve colocar no seu diário de campo. E sempre essa disposição aos feedbacks, que vocês podem ser, quem faz inserção ecológica está exposto num determinado ambiente e poderá, então, ser questionado e deve estar com seus canais de comunicação abertos, né, para que haja uma troca de informações. Assim, nós somos suspeitas para falar, né, mas nós temos tido resultados muito interessantes, vocês vão ver agora na voz da Érica, e lembrando que quaisquer que sejam as suas linhas metodológicas escolhidas, uma boa análise qualitativa é sempre muito importante. Hoje não é nosso papel aqui tratar de análise, mas quem sabe depois a Adriana faz uma outra jornada de metodologia qualitativa para que a gente possa trazer os desafios. Então, agora eu vou passar a palavra para a minha querida Érica, que vai falar um pouquinho mais sobre essas questões. Ok, muito obrigada, Mami. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco sobre um relato de experiência de um dos estudos da minha tese de doutorado que tem a utilização da inserção ecológica. Bom, esse estudo ele está intitulado como a análise das características de uma instituição de atendimento às vítimas de acidentes de trânsito. Pode passar, amor. Para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre a metodologia da inserção,
nós achamos necessário que fosse feita uma contextualização de qual é o meu universo de estudo, porque senão a metodologia iria ficar muito solta dentro do contexto explicativo. Então, eu vou apresentar uma breve introdução, vou reforçar o referencial teórico que já foi evidenciado pela MAME, vou falar um pouquinho do objetivo, dar uma ênfase maior na metodologia, sobretudo no método da inserção ecológica, apresentar brevemente os resultados que essa inserção nos possibilitou e, por fim, falar sobre as conclusões, a discussão e as conclusões. Bom, então, como contextualização da tese, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 bilhão de pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito e 40 milhões ficam gravemente lesionadas dentro de um contexto mundial. Esses dados, eles também são extremamente preocupantes no contexto brasileiro. De acordo com a seguradora DPVAT, 41 mil pessoas morrem todos os anos, vítimas de acidentes de trânsito, e 285 mil pessoas ficam lesionadas, muitas vezes com lesões incapacitantes. Bom, diante desse cenário extremamente grave, nós realizamos uma pesquisa na mapa, utilizando as palavras acidentes de trânsito e prevenção. Bom, o resultado dessa busca nos retornou 4.088 publicações, ou seja, existem muitas pesquisas sendo realizadas no que se refere a acidentes de trânsito e prevenção, o que é muito bom. Porém, quando essa mesma busca é realizada, só que utilizando os descritores acidente de trânsito e suporte ou rede de apoio, apenas 503 publicações são retornadas. Ou seja, existe um gap muito grande entre estudos que tratam de prevenção e estudos que dão ênfase nas pessoas que passam pelos acidentes de trânsito. Existe uma população muito grande de pessoas que sofrem acidentes, mas não existem tantas pesquisas sendo realizadas nesse mesmo contexto. E essa lacuna, ela se afunila ainda mais, ela fica maior ainda quando se coloca acidente de trânsito, suporte e processos de resiliência. Apenas 5 publicações foram retornadas nesse contexto. Ou seja, justificam-se, né, estudos que abordem esse tipo de pesquisa, que tratam de pessoas que passaram por processos de resiliência, justamente porque que buscam processo de resiliência em pessoas que passaram por esse trânsito, justamente porque é um assunto muito importante e que muitas pessoas precisam de cuidados para melhoria na qualidade de vida, para melhoria no bem-estar, para melhoria nas políticas públicas. Então, muitas são as contribuições que esses estudos podem trazer para esse cenário. Pode passar, Amanda. Bom, diante disso, o objetivo geral da tese seria identificar os processos de resiliência em vítimas e famílias que passaram por acidentes de trânsito e analisar a ecologia e o papel das redes de apoio e proteção envolvidas nesse processo. Para se chegar a esse objetivo, a tese ela foi dividida em 4 estudos. Pode passar, Mano. Esses estudos eles estão relacionados entre si e um desses estudos trabalham com a metodologia da inserção ecológica, que é o estudo 2, que ele faz uma análise das práticas de atendimento, valores e crenças, vivências e resultados alcançados de uma instituição que desenvolve um programa de reabilitação integrada a pessoas com deficiência física, dentre elas vítimas de acidentes de trânsito. Pode passar. Né? Bom, qual é o referencial teórico dessa tese, desse estudo? A teoria bioecológica, como já foi explicada anteriormente pela professora Maria Ângela, os fenômenos da resiliência e a psicologia positiva, compreendendo a resiliência como um fenômeno que resulta da interação risco e proteção, que pode ser compreendida como processos de aprendizagem, de superação, de transformação, que indivíduos, grupos, comunidades, famílias desenvolvem para sair de uma maneira saudável de situações de crise e ressignificarem as suas vidas e as suas trajetórias. E outro elemento importante nesse contexto dos estudos é a rede de apoio e a rede de proteção, que pode ser conceituada como conjunto de sistemas e pessoas
significativas, né, que compõem os elos de relacionamento recebidos e percebidos no indivíduo. E essas redes, quando são promotoras de proteção, elas exercem um papel fundamental na ativação dos processos de resiliência, no desenvolvimento do indivíduo, das famílias e das comunidades. Então, essa é a base teórica dos estudos. Diante disso, o objetivo desse segundo estudo, que vai trabalhar com a inserção ecológica, é verificar a dinâmica de funcionamento, os valores e crenças, as práticas de atendimento e resultados atingidos em uma instituição de atendimento, né, intitulada como Instituição N, que desenvolve um programa de reabilitação integrada a pessoas com deficiências físicas vítimas de acidentes de trânsito. Além disso, buscar-se a identificar se essa instituição ela possui características de instituições positivas, promotoras de desenvolvimento e processos de resiliência. Bom, para ver se alcançar todos esses objetivos, seria muito importante que nós buscássemos uma metodologia capaz de nos levar a esse contexto de análise. Então, enquanto método, participaram desse estudo 3 funcionários da instituição e 4 pacientes vítimas de acidentes de trânsito que faziam parte do programa de reabilitação integrada no momento da pesquisa. Os instrumentos utilizados foram o diário de campo, as observações naturalísticas e entrevistas abertas. O procedimento foi realizado a priori um contato telefônico e presencial com a coordenadora da instituição. Foi entregue o termo de consentimento e explicação das questões éticas da pesquisa e foi realizada a inserção ecológica, que teve uma duração de agosto a outubro de 2019, com um total de 15 visitas e um somatório de 45 horas presenciais. No que se refere à análise de dados, nós utilizamos a Grounded Theory, fizemos a transcrição integral das entrevistas, fizemos a análise detalhada do diário de campo e fizemos a formação de códigos, estabelecimento de eixos, categorias e subcategorias que emergiram dos dados e deram sentido às análises realizadas. Bom, eu vou gastar um pouco mais de tempo para falar sobre a metodologia, sobre o procedimento da inserção ecológica, então nós vamos ficar um tempo a mais nesse slide, porque aqui eu vou falar um pouco sobre o meu relato de experiência enquanto pesquisadora de uma metodologia que eu até então não conhecia e nunca tinha utilizado. É muito importante, como a professora Maria Ângela já ressaltou, que quando você escolhe uma metodologia para conduzir a sua pesquisa, você tenha em mente os objetivos da sua pesquisa, que você saiba que essa metodologia vai se encaixar para que você consiga trabalhar com a sua melhor coleta de dados e tenha os resultados mais esperados. Então, é importante ressaltar que essa metodologia da inserção ecológica, ela é a operacionalização da teoria bioecológica do desenvolvimento humano, como foi dito pela professora Maria Ângela, foi criada por pesquisadores brasileiros no sul do Brasil e vem sendo utilizada em diversas áreas, inclusive na psicologia. Essa metodologia, ela tem como um palco teórico os 4 fatores chaves, né, da teoria, que é a pessoa, o processo, o contexto e o tempo, como já foi explicado também. E ela é extremamente importante porque ela permite ao pesquisador vivenciar o contexto analisado, estabelecer relações proximais, identificar assim as peculiaridades das vivências de cada processo estabelecido em um espaço duradouro de tempo. Não se faz inserção ecológica em 2 encontros. Você precisa estipular encontros duradouros, prolongados, justamente para que você possa promover relações proximais com o ambiente, com as pessoas, com os objetos e com os símbolos. E outra questão que é extremamente importante é que a inserção ecológica, ela propicia validade e vitalidade aos dados encontrados, aos dados coletados. Você vivencia cada encontro que você realiza. Isso é algo muito real, principalmente para o pesquisador. Então, ela traz vitalidade e validade ecológica aos dados.
No meu caso, o meu fenômeno era justamente trabalhar processos de resiliência, em um contexto onde eu, enquanto pesquisadora, precisava estar presente, porque eu estava trabalhando com pessoas com deficiência. Então, seria muito difícil eu trazer essas pessoas para um outro cenário. Era muito mais propício que eu me inteirasse ao cenário que essas pessoas estavam inseridas para que eu pudesse vivenciar todos os processos. Então, o meu primeiro contato foi um contato telefônico, um contato com a coordenadora, justamente para mostrar o meu interesse em relação à instituição e falar um pouquinho sobre a pesquisa, né, e também observar se essa coordenadora aceitava a nossa proposta de pesquisa. E com o aceite dela, o nosso primeiro passo foi fazer um encontro presencial na instituição. Bom, o primeiro encontro presencial, ele trouxe muitos dados. Talvez ele tenha sido assim a porta de entrada e o divisor de água desse estudo, porque eu não imaginava que estar dentro desse ambiente me traria tantos dados durante todo o momento que eu estava inserida. Então, assim, eu tive a oportunidade de, antes de fazer esse estudo, fazer uma revisão integrativa de literatura. Então, eu li muito sobre instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência, vítimas de acidentes de trânsito, mas era muito diferente de você ler no papel e de você vivenciar na prática. Então, assim, eu sugiro que para as pessoas que trabalham com esse tipo de fenômeno, a inserção ecológica ela é essencial e ela traz resultados extremamente importantes. Bom, então, o meu primeiro contato com a instituição já foi bastante surpreendente quando eu cheguei à instituição, porque eu não conhecia, e eu imaginava que a instituição, ela era como se fosse um ambiente meio de clínica de reabilitação, meio hospitalar, onde você tivesse setores, alas e fosse algo mais fechado. E quando eu cheguei na instituição, eu me deparei com uma instituição que ficava fora do centro da cidade e ela estava no meio de uma natureza muito grande, ou seja, tinha lá o local onde as pessoas eram atendidas, mas ao mesmo tempo tinha um espaço verde, um espaço de vegetação muito grande, então era um espaço muito aberto. E isso já me chamou a atenção. E tudo que era sentido, percebido e observado era registrado no meu diário de campo. Então, logo no meu primeiro contato com a instituição, muitas coisas começaram a emergir, coisas que deram sentido às análises posteriormente. Bom, quando eu cheguei, a primeira pessoa que me recebeu foi o porteiro. Ele veio até a mim, até o meu carro, e eu já percebi que ele era uma pessoa com deficiência. Então, isso também já te dá um impacto, assim, porque isso não fazia parte da minha rotina. Então, eu comecei a entrar num ambiente onde várias chegou a mim já com um papelzinho todo organizado, me dizendo aonde que eu tinha que ir, que eu tinha um horário com a, a coordenadora, e em seguida ele me indicou para o estacionamento. Quando eu cheguei no estacionamento, todas as vagas eram para deficientes físicos, então eram vagas muito maiores do que as vagas que nós estamos acostumados. Eu fiquei ali olhando, não sabia onde parar, ele falou assim, olha, você pode parar em qualquer uma, porque aqui a população que tem acesso é uma população que tem deficiência. Então, você pode ficar à vontade. Isso também já foi algo que me chamou a atenção, que mexeu um pouco comigo. Beleza. Durante todo o trajeto até a sala da coordenadora, muitas coisas foram interessantes, porque saíam do meu contexto de rotina. Por exemplo, eu percebi que a pavimentação do local era uma pavimentação toda adaptada, era uma pavimentação toda mais linear, não tinha buracos, era tudo muito autoexplicativo. Eu percebi que tinha um parquinho para crianças que era todo adaptado, isso eu nunca tinha visto. Então, eu nunca tinha visto um balanço onde você encaixa a sua cadeira de rodas, eu tinha visto uma gangorra onde a pessoa coloca um cinto de segurança para apoio. Então, isso tudo eram coisas que começaram a saltar
aos meus olhos e que começaram a fazer sentido. Eu digo para vocês que no meu primeiro encontro na instituição foi algo assim que eu senti muito. Eu senti assim, foram muitas emoções. E foi algo que mexeu muito comigo. E tudo isso era colocado no registro, no diário de campo. Quando eu comecei a entrevista com a coordenadora, esse momento também foi extremamente importante, porque foi aí que eu me apresentei enquanto pesquisadora. E quando você está diante da execução de uma inserção ecológica, você tem um papel que você tem que desempenhar. E o seu papel é o papel de pesquisador. Então, ali é extremamente importante que você se mostre como pesquisadora, doutoranda, no meu caso, representante da universidade tal. Então, você tem esse papel representativo. Então, é muito importante que você o estabeleça. Depois disso, é extremamente importante que você entregue o termo de consentimento, explique todas as questões éticas da pesquisa, fale sobre o sigilo, esclareça todos os porque isso dá um certo conforto e uma certa noção de que as coisas são rigorosas, que existe um rigor metodológico. Bom, em seguida, quando ela aceitar, você já começa a explicação da sua pesquisa. Então, é extremamente importante que você fale de forma detalhada sobre os objetivos da sua pesquisa, sobre as lacunas encontradas no contexto, nesse contexto de busca de processos que você está identificando, sobre as possibilidades, né, de se realizar a sua metodologia de coleta de dados. Isso é muito importante, porque a inserção ecológica, ela precisa de encontros sistemáticos. Como eu disse para vocês, você não faz uma inserção com 1 ou 2 encontros. Então, ali você já sente se a pessoa e a instituição deixa esse canal aberto ou não. Se esse canal for fechado, talvez não seja o local para você realizar a sua inserção, porque você precisa de estabelecer os seus vínculos, as suas relações proximais com o ambiente, com os funcionários, com as pessoas, os participantes, os objetos e os símbolos. E é muito importante que você mostre as contribuições que os resultados dessa pesquisa podem gerar. Porque é muito importante que a instituição saiba que está sendo realizado um trabalho naquele local que pode gerar coisas positivas para aquela população. Ainda nesse dia, com a coordenadora, ela pôde me apresentar a instituição como um todo, me mostrando detalhadamente todos os locais, a parte de reabilitação, a parte de esporte, a parte social, a parte de departamento pessoal, de recursos humanos. Ao longo desse trajeto, ela também me apresentou para outras pessoas. Isso tudo a gente vai estabelecendo nossos vínculos. E sempre se colocando como pesquisador, e nunca como um visitante que vai lá de vez em quando. Não, você é um pesquisador. Você está ali para realizar um trabalho. Então, depois que ela me apresentou todo o local, algumas pessoas, alguns pacientes que estavam em atendimento, nós fomos para a sala e eu fiz uma espécie de uma entrevista aberta. Ou seja, eu tinha questões norteadoras, mas eu não fiquei inflexível na condução da entrevista. Eu deixei com que ela me falasse sobre quais eram os valores, sobre a cultura da instituição, sobre as práticas de atendimento e cuidado, sobre como que as coisas aconteciam, qual era o público. Então, assim, foi uma conversa informal, mas que tinham questões que me norteava, até porque eu tinha um objetivo naquele momento. Em seguida, nós, como a instituição é uma instituição que trabalha com pessoas de diferentes deficiências físicas, por diferentes causas, eu tive que deixar claro para ela que a minha população era as vítimas de acidentes de trânsito e que eu precisava escolher os dias e os horários que essas pessoas estivessem em tratamento para que eu pudesse fazer as minhas visitas. Então, ali nós sentamos e fizemos uma logística de encontros que permitiam com que esses meus objetivos fossem alcançados.
esse encontro, ele teve um registro, acho que de diversas páginas no meu diário de campo, porque normalmente o primeiro encontro, ele traz à tona muitas sensações, muitas percepções e dados extremamente importantes, porque é a sua primeira entrada na instituição. Então, são as primeiras marcas que você recebe e que você também deixa. Então, isso é muito importante. Bom, nos encontros subsequentes, eu fui tendo mais contato com os funcionários, com as pessoas que estavam diretamente ligadas às pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Então, também foram sendo feitas outras entrevistas, sempre entrevistas abertas, onde eu deixava a pessoa muito à vontade para me falar sobre as práticas de atendimento, sobre as suas percepções em relação sobre o seu trabalho, sobre as suas aflições enquanto profissionais, sobre as forças que os pacientes também davam a essas pessoas. Então, assim, eram conversas que tinham questões que norteavam, mas que tinham uma flexibilidade muito grande. Isso foi feito durante praticamente todos os encontros, porque a cada dia tem uma coisa nova acontecendo. A cada dia é um momento diferente. Por isso que a gente trabalha a inserção ecológica como um processo, uma trajetória. E não tem assim um passo a passo. Todos os dias você se depara com questões que acontecem naquele dia. Nada muito assim pré-estabelecido. Então, depois de ouvir todos os relatos, né, os outros encontros frequentes, eu fui me interagindo com os pacientes. E nessa interação, o pesquisador, ele tem que ter uma escuta muito cuidadosa em relação a tudo que você ouve das pessoas que estão lá dentro, porque ali você tem contato com os pacientes, com as famílias dos pacientes, com os funcionários. A todo tempo você está em contato muito próximo com as pessoas. Então, você tem que ser um pesquisador livre de preconceitos, você tem que escutar o que está sendo dito e tentar absorver ao máximo todas as reações, porque a inserção ecológica, ela te possibilita sentir o que o outro está sentindo. Você está face a face com a pessoa. Você está inserida dentro daquele contexto. E por mais que esse contexto onde eu estava inserida fosse um contexto de que promovesse processos de resiliência, que a gente pôde perceber isso ao longo do tempo, que promovesse autonomia, protagonismo da pessoa com deficiência, muitas vezes também nos encontros eu vivenciei questões relativas à tristeza, questões relativas a dores, questões relativas a frustrações, que também fazem parte desse contexto. Então, não é só alegria, também é um misto de emoções e sentimentos. Por isso que é tão importante que a cada momento, a cada encontro, ao final do encontro, você tenha a capacidade de sentar e escrever esses relatos, essas impressões no seu diário de campo. O diário de campo de um pesquisador que faz inserção ecológica, ele é muito particular. O meu, por exemplo, ele era dividido em algumas áreas, porque para mim me facilitava a compreensão. Então eu tinha uma parte que eu me dedicava a falar sobre as minhas percepções, outra parte sobre sentimentos vivenciados, outra parte sobre relatos e outra parte sobre entrevistas. E no final disso tudo, quando eu lia todas essas questões, isso me contava a história do dia. Então, por isso é tão importante, ao final de cada sessão, você ter a capacidade de sentar e fazer todos esses registros, porque se você deixa para o dia seguinte, às vezes você esquece de coisas que foram importantes. Como a inserção ecológica, ela te dá uma gama enorme de dados, outro ponto extremamente importante é você levar esses dados para a sua orientação. Então, no meu caso, eu tive a escuta extremamente acolhedora e cuidadosa da minha orientadora, que me demonstrava o meu cenário. Porque o que acontece? Quando você está inserido no ambiente, muitas vezes você fica com uma visão meio que robotizada.
E, às vezes, com a quantidade de dados que você tem, você esquece um pouco dos seus objetivos, você começa a ampliar muito o seu cenário. Então, a orientadora sempre ia lá com todo cuidado e falava: Érica, vamos dar ênfase nisso. Isso aqui é muito importante, mas a gente guarda para um outro estudo. E vamos dar ênfase nisso, vamos perguntar mais sobre outras coisas, vamos partir mais por esse lado. Então, essa interação entre aluno, pesquisador e orientador é extremamente importante. No meu caso, eu fiz a coleta de dados de maneira solitária, mas eu costumo dizer que esse estudo ele é extremamente colaborativo, porque eu tive diversos olhares. Tive o olhar da orientadora, eu tive o olhar do grupo de pesquisa, que depois que a gente pegava todos esses dados e colocava assim numa caixinha, onde a gente ia trabalhar com eles, a gente levava a cada semana para o grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa nos ajudava a entender o que estava sendo realizado ali. O que esses dados estão dizendo para a gente? Então, enquanto coleta de dados, o meu trabalho era mais solitário. Mas enquanto análise, compartilhamento de vivências, eu tive o olhar de vários colegas, e isso é extremamente importante, essa colaboração faz todo sentido. Então, essa colaboração, ela também é registrada, porque quando você faz as análises, esses pontos de vistas, eles se ampliam e trazem resultados extremamente potentes para a sua análise. Ao longo das visitas, a gente vai criando uma relação de proximidade com o ambiente, com as pessoas. Mesmo que você, enquanto pesquisador, tenha o seu papel de pesquisador, você acaba estando inserido nesse contexto. Então, assim, o que eu pude perceber, e talvez isso tenha sido um ponto alto dos meus encontros, é que nós conseguimos estabelecer um vínculo tão potente, tão bom, de vivências tão prazerosas e positivas, que muitas vezes eu nem estava fazendo entrevista e chegava alguma pessoa que fazia parte da minha amostra e falava: Érica, eu esqueci de te contar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eles se sentiam muito à vontade para me falar sobre as suas histórias de vida, sobre o momento do acidente, sobre o pós-acidente, sobre a importância da instituição e das redes de apoio, ou sobre a falta das redes de apoio, sobre as carências que essa população enfrenta. E aí, o que acontece? Acontece a parte boa da inserção, que é quando o participante deixa de ser meramente participante e passa a ser um sujeito ativo da sua pesquisa, porque ele entende que a participação dele garante e traz uma contribuição muito rica e metodologicamente falando, muito rica nas análises e uma contribuição para a população em que ele faz parte. Ou seja, isso aí talvez seja o resultado do seu trabalho, porque você entende que a pessoa entende o valor que tem o seu trabalho e ela faz parte disso. E esse movimento é um movimento cíclico, que a inserção ecológica ela não tem um passo a passo. Cada inserção ela é indiferente, porque cada fenômeno demanda de práticas diferentes, de conduções diferentes. Então, existem elementos que precisam estar presentes na inserção, mas cada inserção é única. Cada pesquisa tem a sua parte diferente das outras. Então, assim, o pesquisador, ele tem que saber conduzir, ele tem que entender o seu papel, até para poder explicar que, para os participantes, que eles também têm um papel na construção desse estudo, dessa pesquisa, que pode trazer várias contribuições. Então, a metodologia da inserção ecológica ela é um processo que demanda persistência, demanda envolvimento, engajamento e promove, acima de tudo, vitalidade e validade aos dados encontrados. Então, esse foi o meu relato, o procedimento
do meu processo, né, de execução da inserção ecológica, como uma trajetória que apresenta cenários diferentes a cada encontro e inúmeros dados precisam depois ser analisados de forma criteriosa. A inserção ecológica, ela te traz uma série de dados, e esses dados, quando analisados, nós utilizamos a Grounded Theory, pode passar? Eles nos trouxeram alguns resultados, que foram eixos de categoria. Então, a inserção ecológica, ela me possibilitou evidenciar a primeira categoria, que era o propósito da instituição, que estava dividida em duas subcategorias: expressões de empoderamento, que era algo que era visto e vivenciado a todo instante, e caminhos de empoderamento. Quais eram os caminhos de empoderamento dessas pessoas que faziam parte da instituição? Outra categoria importante foi as experiências vivenciadas, também subdivididas em duas subcategorias: promoção de emoções positivas por parte de funcionários e por parte de pacientes sendo incentivados e fortalecidos social e emocionalmente. Foi algo que foi vivenciado, foi experienciado. E a última categoria, percepção de resultados alcançados. Tem a subcategoria orgulho e satisfação, que esses dois elementos foram extremamente percebidos tanto por parte de funcionários quanto por parte de pacientes, ou seja, a inserção ecológica, ela me possibilitou observar, sentir e perceber todos esses dados que me levaram a destacar essas categorias, essas subcategorias e chegar a esses resultados. Pode passar, Ana. Diante desses resultados, a gente pôde constatar que essas categorias obtidas lá na inserção ecológica, elas se conectam e elas contam uma história de uma instituição positiva e demonstra que esse ponto da rede, né, dessa rede de proteção, funciona como uma unidade que percorre um caminho pautado no empoderamento da pessoa com deficiência, sobretudo vítimas de acidentes de trânsito. Podemos verificar também que o desenvolvimento dessa metodologia, desse programa de reabilitação integrada, vivenciado pelos pacientes e funcionários da instituição e percebida na inserção ecológica, descreve o propósito da instituição, que valoriza e propicia um trabalho com foco na saúde, na inclusão social, no protagonismo, na cidadania e na qualidade de vida. O protagonismo, que foi um elemento extremamente estimulado, ele possibilita a autonomia, a autoestima, a coragem e promove sentimentos de felicidade, o que é um elemento extremamente importante e é uma conquista para pessoas que viveram por situações de risco, né, e de muita dor e de sofrimento. E, por fim, a junção dessas categorias, ela dialoga com o movimento da psicologia positiva, que tem como premissa fortalecer as competências ao invés de somente corrigir e dar foco às deficiências de pessoas que passaram por experiências traumáticas. Então, a inserção ecológica, ela me possibilitou chegar a esses resultados com uma potência e uma riqueza de detalhes que, muito possivelmente, se eu não tivesse realizado dessa forma, eu chegaria. Então, foi muito boa como metodologia e extremamente importante para o meu fenômeno analisado. Como conclusões finais e limitações, a falta de dados, né, de outras instituições que pudessem gerar comparações com os resultados encontrados nesse estudo foi uma limitação, porque foi um estudo de caso único, e o número reduzido de pacientes vítimas de acidentes de trânsito em tratamento na instituição no momento da pesquisa. Talvez tenha sido para mim uma surpresa, mas o número mais significativo de pessoas que participavam vítimas de arma. A ação e a caracterização de uma instituição positiva, potencializadora de desenvolvimento positivo e de processos de resiliência, e também oferecer subsídios para a promoção de políticas públicas que possibilitem melhoria na qualidade de vida e bem-estar das pessoas gravemente lesionadas e de suas famílias nesse contexto de análise. Pode passar, mãe.
Bom, então, as conclusões do estudo são essas, e essas conclusões, elas só puderam ser alcançadas por conta da inserção ecológica. É isso, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse meu relato, que para mim foi extremamente significativo enquanto pesquisadora, e eu espero que possa ter contribuído também para as próximas experiências de vocês. Muito obrigada.